Somente crer, somente crer. Oh, Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós te louvamos porque Tu és maravilhoso. Obrigado por tudo. Pai amado, temos te louvado, orado. Todo o nosso coração cremos que o Senhor recebeste nossa adoração. Agora, Pai, abençoa a leitura da Sua palavra, a mensagem. Eu sou um vaso, não sou digno de Ti, não sou capaz, mas o Senhor usa os incapacitados, usa o vaso que o Senhor deseja. Que a Sua palavra possa ser expressada na unção do Teu Espírito Santo, ó Pai. A unção recaia sobre o coração de cada irmão e tem efeito. Abençoa agora, Pai. Toma a frente em nome de Jesus Cristo. Eu te peço a Sua graça, misericórdia. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Maravilhoso é o nome do Senhor. Vamos ler duas escrituras. A primeira está em Hebreus 12, 5. Hoje nós vamos falar sobre... Está na estatura do estudo que nós estamos tendo. É um tempo de teste. E vamos entrar na parte da paciência. Talvez nós entramos assim bem superficialmente na paciência, mas já é uma entrada. Falamos sobre fé, falamos sobre virtude, falamos sobre ciência, temperança, e agora nós vamos entrar na paciência. Aos Hebreus 12, versículo 5, diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ao qual pelo gozo que lhes está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Versículo 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Amém. Vamos ler Mateus 16. É um tempo de teste. Vamos falar sobre correção. É o processo. E dentro da correção, onde somos corrigidos, assim como um filho natural tem que ter paciência para com o pai. A Bíblia aqui seguinte fala assim que no momento do teste nós não entendemos, mas lá na frente o filho natural passa a entender por que o pai corrigia, por que o pai fazia aquilo, por que o pai era duro. No momento não causa nenhum benéfico, né? Mas lá na frente, graças a Deus que eu tive um pai que corrigiu. O irmão Brando diz assim: eu não merecia nenhuma das surras que meu pai me deu. Brincando assim, né? Mas eu agradeço por todas. As surras que o Mombrana levou do pai dele, moldou, forjou Mombrana também, né? Versículo 16, capítulo 16, versículo 18 e 20.
Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura de sua palavra. Amém. Vamos assentar? Glória a Deus. Versículo 11 do Hebreu 12. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitado por ela. Então, a correção é para nós, como filho natural, você tem que escutar e confiar no Pai. E descansar. Lá na frente, bem que meu pai tinha razão. Bem que minha mãe me avisou. Agora, às vezes no natural, é uma das coisas mais difíceis, né? O filho não tem paciência para com o pai, a filha não tem paciência para com a mãe. E a maioria das vezes se excede, e a maioria das vezes se ficam rebeldes, né? E lá na frente, por que eu não ouvi minha mãe? Por que não ouvi meu pai? E se nós tivéssemos paciência, duvidasse de nós mesmos, nós não pulgaríamos por muitas coisas que nossos pais, que são mais velhos, já sabem o que vai acontecer, já sabem aonde vai dar aquele caminho, nos livrasse daquele mal. Coisa boa, como eu disse, órfão, pai e mãe, né? Eu não tive um pai para dizer assim, ó, não vai para esse caminho. Eu não teve uma mãe para me sentar com o pé da cama e dizer assim, ó, esse caminho, eu conheço muitos que foram para esse caminho e se deu mal. Um pai para dizer assim, olha, eu gostaria que você fizesse isso, porque eu sei, se você fizer isso, vai se dar bem. Não tive, mas, graças a Deus, quem tem? E se fosse sábio, se assegurava em cada palavra. Cada palavra. Mas nós temos que ter paciência com Deus. Nós vamos falar sobre isso, sobre a paciência. Mas antes, nós vamos entrar bem pouquinho sobre a paciência. Eu quero terminar hoje 9 horas em ponto. 9 horas em ponto. 6. Eu gosto de pregar 30, 40 minutos, mas eu creio que vai terminar 9 horas. Mas o assunto é bom demais. Nós estamos estudando a estatura do varão perfeito. E a mensagem para vocês, irmãos, a mensagem do Mombrana, ela é tão maravilhosa. Vocês talvez, ao modo de expressão, não faz a ideia de quanto isso é poderoso. Quanto isso é poderoso. Aqui é um leque aberto. Nós deveríamos ler mensagem todos os dias e não ler corrido. Não ler corrido. Ler pausadamente cada mensagem. Porque é sabedoria, é conhecimento, é libertação, é maturidade. E o profeta, nós estamos falando sobre a estatura, a construção de uma casa. E a construção da casa, como nós já falamos sobre esse prédio, já estamos falando sobre a construção da casa espiritual, é um forge. Deus está forjando a sua igreja para formar uma igreja poderosa. Que as portas do inferno não hão de prevalecer sobre ela. Como nós lemos a escritura aqui em Mateus. Mateus 16. As portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja forjada, passada por um processo de teste, de prova, de fogo. E você tem que suportar. Se é filho, você tem que suportar na casa de Deus, na presença de Deus. Senão é bastardo. Você pode ter ficar boca torta, revoltado, chateado, mas não sai da casa do seu pai. Todo filho sábio, ele é corrigido pelo pai, pela mãe, mas não sai. O que sai, às vezes vira maloqueiro, vira traficante, às vezes o que sai vira rebelde, mas se você fica ali, sendo forjado, né, obedecendo. E o profeta, ele vai falar de um construtor de ponte, de uma ponte,
houve em um país e que precisava fazer uma grande ponte, uma grande construção. E nessa cidade, todos os arquitetos, todos os engenheiros, aliás, não quiseram fazer. Porque lá no rio, lá embaixo, no mar, no rio lá, era areia movediça. Não dava sustentação dos alicerces. Não dava. Eles podiam tentar, mas não ia suportar. Então, cada um que via, examinava, não. Cada um via, não tem jeito. Mas tinha um jovem desafiador. Ele, eu vou examinar esse lugar. E ele foi com mergulhadores, eles foram lá e viu que realmente é areia movediça. Mas ele foi mais a fundo, mas depois das areias, aí ele encontrou rocha. Encontrou rocha sólida. Então o que ele fez? Ele aceitou o desafio e ele então começou a sugar toda a areia de dentro do mar. Toda aquela areia ele sugou. Arrumou maquinário, extraiu todos. Mas tinha os críticos diziam, não vai dar certo, porque era muito engenheiro, não tinha como fazer aquela ponte. Mas a história que o Mombrana conta, que ele contratou os melhores engenheiros que ele conhecia de todos os países, e cada peça, olha aqui, ó, cada peça, cada componente dessa ponte, desde uma porca, desde um parafuso, foi testado por ele, pessoalmente. Foi conferido por ele pessoalmente. Que coisa. Ele queria ter a segurança que aquele parafuso, que aquele fio, que aquele concreto, que aquilo isso, que aquilo, todos os componentes daquela ponte eram de material de primeira linha, e cada material, antes de ser colocado na execução da ponte, foi testado, ver se aguentava o baque, né? O profeta diz, no parágrafo 59, mensagem, memoriais de Deus testado pelo tempo. Você vai ver que essa mensagem encaixa dentro da estatura do varão perfeito, porque a estatura do varão perfeito, o profeta está nos ensinando como construir nossa casa espiritual, que não é um barraco. Há muito barraco espiritual. Há muita teologia, há muito ismo, há muito achismo, desse jeito, dessa maneira. Mas o grande arquiteto, que é o nosso Senhor, ele tem a planta. E é maravilhosa. Olha, é tanta mensagem do irmão Moreno, que é mais de 1.000 para lá, 1.200, 1.300, 1.400, não sei. É tanta mensagem, irmão. Mas só, se nós pegarmos a estatura, ao nascer de novo, véu adentro, o sinal. Gente, tem mais uma que eu esqueci agora. Mas de 4, 5 meses, só essas mensagens, meu irmão Moisés, nós já, se viver isso aqui, nós já somos arrebatamento. Aqui o Mombrana ensina como que nós ter uma casa espiritual, que nossa casa espiritual somos nós. Deus quer habitar nessa casa aqui, ó. Mas essa casa, chamada Creve Luiz Queide Caetano, não pode ser um barraco. Não pode ser uma casa sem alicerce, com o fundamento tudo errado, com as portas tudo tortas, com as paredes tudo tortas, que vem o vento e já derruba tudo de doutrina, e de repente se desvia, e de repente vai para o mundo, e de repente... Não, nós temos que estar edificado, que Cristo é a principal pedra da esquina. E sobre essa pedra, edificarei minha igreja, sobre a pedra, a revelação, fé na palavra, é a base de tudo, é a base, é a fé. Ele quer morar em mim. Gente, Deus quer morar em muitos cristãos, mas ainda está no processo, ainda nem aceitaram o processo de Deus. Tem que se curvar. Se curvar. Evan Robert, a coisa que não dá para esquecer, dobra-me, Senhor, quebra-me, Senhor. Essa é a oração de Evan Robert. Eu não quero nada para mim. Nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nenhum espetáculo, nenhum holoforte para mim. Eu quero apenas ser servo. Então, que isso tudo cai por terra. Você não cantou, irmão?
Como que é? Senhor, canta aí. Quebra meu orgulho. Foi isso que cantou agora? Eu quero descer, molhado. Aí nós temos que tirar da letra e viver. Viver. Aí o profeta diz assim, ó, Deus está construindo uma igreja com um memorial. Um memorial de seu sacrifício. Uma igreja genuína, uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa. Cristo não veio na terra para morrer em vão. Que coisa. Não veio morrer em vão, não. O profeta diz que Deus sempre teve em cada dispensação, em cada era, em cada tempo. Deus teve, nem que fosse um representante, mas Deus teve. Deus teve. Sua morte não será em vão. Nessa última era, pós partida do mensageiro, a morte de Cristo para essa era não é em vão. Haverá pessoas que serão receptáculo de Cristo. Haverá alguém vivendo essa mensagem. Haverá alguém que estará amando acima de todas as coisas. Haverá alguém que terá as 7 naturezas do Cordeiro, a estatura nele. A gente precisa da estatura, gente. Não é só crer na palavra, não é só ter fé na palavra. Você põe um tijolinho, põe o outro, de repente vem fé, depois vem virtude. Meu Deus do céu, como que o povo da mensagem com virtude está em falta? O profeta fala, se você der o cheque vai voltar. Estatura, o profeta fala isso. Não dá o cheque, vai voltar. Não temos virtude para dar. Virtude é poder, virtude é bênção. Hoje me deparei quando fui pegar o fogãozinho lá na pastelaria, uma mulher chorando. Cumprimentou e tal. De repente estava chorando, comecei a conversar com ela e tal. E a gente sempre apressado, querendo fugir, né? E algo dizer, essa é a hora de você orar por ela. Aí comecei a falar do evangelho, uma crente fica parada, problema no lar, problema com o filho, isso e aquilo. Eu disse, você quer uma oração? Vamos orar por você. Convidei para estar hoje aqui, falou que hoje não ia poder, mas domingo vai estar. Aí oramos. Mas você sabe o que é isso? Você sabia que a gente podia sair um dia assim e falar assim, ó, Deus guia meus pés, que eu quero oferecer oração para alguém. Há alguém em algum lugar que está sofrendo. Ela chorava. E eu fiquei feliz. Porque eu obedeci a voz, que a gente quer correr. Falei, eu posso orar por você? Você recebe uma oração minha? Recebo. Então é isso, é virtude, nós temos que ter virtude para dar, porque está na mensagem estatura, ele tinha virtude para dar para o cego, ele tinha virtude para dar para a mulher do fluxo de sangue, ele tinha virtude para dar para as pessoas se aproximavam de Jesus com fé, era abençoada. Olha que coisa, que a mulher, eu creio que foi 20 anos com fluxo de sangue, morrendo, dia após dia, mas ela falou assim, olha, aquele homem, o Messias, se eu tocar nele, se eu simplesmente tocar, e ela tinha fé para extrair de Jesus, porque multidão tocava quando não fazia nada, multidão tocava, Jesus, é o astro Jesus de Nazaré, olha, é o famoso, quem sabe nos dias de hoje, nessa influência, não mudou muita coisa não, quem sabe a pessoa só queria tirar uma selfie com Jesus, só queria estar perto de Jesus, eu estive lá com Jesus, mas não aprendeu nada, mas não foi abençoado, como aquele carteiro daquele camarada que convidou Jesus, Simão. Ele teve com Jesus, já até chegou em casa e falou assim, mãe, eu tive com Jesus. Teve? Falei com Jesus, falou? E o profeta diz assim, se ele soubesse quem era Jesus, ele podia até ter entregado a carta e o convite, mas tinha clamado aos pés de Jesus, Senhor me perdoa, Senhor me dê salvação. Ele não sabia quem era Jesus. Jesus tinha muita coisa para dar para ele. Tinha salvação, se tiver gente doente na casa dele, Jesus tinha cura, se tivesse necessidade financeira, Jesus tinha bênção para dar, mas ele só quis tirar uma selfie com Jesus. Mas aquela mulher tocou Jesus, e quando tocou, virtude saiu de Jesus, saiu tanta virtude dele que Jesus parou,
Saiu poder. O profeta diz: virtude é poder. E nós, como corpo de Cristo, mensagem, a revelação das eras, que eu tenho lido toda vez aqui, ó, nós somos a sequência da igreja, nós somos a sequência do ministério de Cristo. Nós não somos a sequência da igreja primitiva, nós somos a sequência do ministério de Cristo. Porque a igreja primitiva era a sequência do ministério de Cristo. E nós somos o ministério de Cristo. O que Cristo fazia lá, nós temos que fazer hoje. O que Cristo fazia naquele tempo, nós temos que fazer hoje. Mas ainda não entendemos. Porque às vezes pensamos que o cristianismo é só para nós. Eu digo para minha esposa, se um dia Deus permitiu fazer um encontro, já foi cogitar para fazer um encontro aqui. Se um dia eu fizer um encontro, vai ter mais ou menos uns 30, 40 pastores. A reunião vai ser lá no tabernáculo. Antes de chegar aqui, a porta está fechada. Pois é panfleto, violão, a reunião vai ser na rua. Nós vamos cantar com a garganta, tocar, e cada um vai pregar na rua, e nós vamos oferecer oração, e nós vamos convidar o povo para o culto da noite. Essa é a melhor reunião de pastor que tem, na rua. A bem fica reunida ali, tal, não, chega. Vamos para a rua, vamos convidar o povo para a noite, vamos encher isso aqui de 30, 40, 50 convidados, vamos falar que Jesus cura, Jesus salva. Bom, esse é o corpo, o tabernáculo de Cristo aqui na terra. Mas este homem, vamos seguir aqui, e a hora voa, né? Os memoriais. Olha aqui, ó. Se ele tomou todo esse cuidado para ter certeza que aquela ponte estaria segura, cada parafuso foi testado, cada arruela foi testado, cada buraco foi testado, tudo foi testado por ele. O profeta diz que quando houve a inauguração, a imprensa da cidade estava lá, vai cair. Os engenheiros inimigos estavam lá, vai cair, não vai suportar. E os críticos estavam lá, vai cair. E ele disse assim, ó, não vai cair e eu estarei na frente. Prefeito, você confia em mim? Então suba no carro, junto comigo, e vamos ser o primeiro a atravessar a ponte. E eles fizeram isso. A ponte não caiu. Se ele tomou todo esse cuidado para ter certeza que aquela ponte estaria segura, quanto cuidado você acha que Deus teve que tomar para garantir que sua igreja estivesse segura? Sim, Senhor. Há um memorial da morte de Cristo, e essa é a sua igreja. Algumas pessoas não querem viver isso, outras viverão, mas é um tempo de teste. Deus está testando as pessoas hoje para seus memoriais. É teste. Deus está testando. Por isso que nós não devemos ficar assim, assustado, assombrado, quando as pancadas, quando as trompadas, e isso, o reboliço no meio dos crentes, o reboliço no meio do povo da mensagem. Não, você tem que olhar assim, é isso mesmo, tem que acontecer isso mesmo, a coisa tem que se apertar, o joio tem que sair, o trigo tem que sair, e depois que sai o trigo, depois que sai o joio para um lado, sai o trigo para o outro, ainda tem a palha no trigo. Acabou não, a palha no trigo. Está grudadinha ali, tem essa etapa ainda. Então, é processo. E Deus manda teste. Sabe o que manda teste? Para a sua fé não ser desfalecida. Para você não sair, eu não creio mais. Porque hoje, né, às vezes a pessoa se assusta, mas fulano, mas ciclano, eu falo, mas é isso, tem que acontecer. As pessoas têm que mostrar de que são feitas. É o tempo de manifestação do trigo, é o tempo de manifestação da palha, é o tempo da manifestação do joio. É normal que você manifesta trigo na sua vida. Trigo, eu sou trigo. Aceito todo o teste, Senhor. Daqui eu não saio, Pai. Daqui eu não saio. Pode bater. Se eu falhei, bate, Senhor. Bate.
mas eu não saio da sua presença. Não saio. Todo filho que vem a Deus deve primeiramente ser testado e reprovado. Mas aprenda uma coisa: se você é testado e é reprovado, vai vir mais um teste. Nível 1, nível 2, nível 3, não acaba não, irmão. Agora você ficar no nível 1 até quando? Até quando o teste, né, das primícias, das coisas básicas do cristianismo? Tem coisa que a gente... Hoje eu vi um pastor, que eu gosto muito de escutar ele. Ele falou algo muito importante. Isso que é bom, né? Gente, escuta a pregação. Escuta. Eu gosto desse pastor, então escuta só ele. Eu gosto desse pastor, então escuta ele. Essa linha que eu gosto, que eu creio. Então é assim. Ontem um irmão lá do Paraná mandou uma mensagem para mim: escuta esse pastor Creve, ele prega a sua linha. É isso mesmo, já se sabe a linha que a gente prega. Aí dizendo assim, o que nós deveríamos fazer, nós estamos fazendo, e o que nós não deveríamos fazer, nós estamos fazendo. Que tempo! O que nós deveríamos fazer, não fazemos. E o que não deveria fazer de jeito nenhum, a igreja está fazendo. Agora aqui, irmãos, muitos anos atrás, antes, existiam as fundições. E eles costumavam pegar o ouro. E a forma como eles sabiam se estava bom ou não, era tirar todo o lodo de cima. Toda a pirita de ferro, que é ouro dos tolos. Tirar todo o ouro dos tolos, todas as bobagens. E os batedores batiam, viravam. E continuavam batendo e giravam, até que o batedor visse o seu reflexo no ouro. É engraçado que é o seguinte, é ouro. Você é ouro, irmão Anderson. Mas, tem lodo e não? Misturado? Não tem sujeira, não? A irmã, o que você falou para a irmã Suzana? Falou para mim ontem, assim, tal coisa que aconteceu um tempo atrás. Você falou, vocês fariam hoje do mesmo jeito? Lembra? Eu falei assim, de jeito nenhum. Acho que tempo eu fiz aquilo hoje, não. Hoje nem me importava. Deixa acontecer, deixa a pessoa, né? Então acontece coisas na nossa vida que é para a gente amadurecer. Sim, isso. Tem coisas que acontecem na nossa vida para não amadurecer. Fala, hoje não, estou mais maduro. Isso aqui não me afeta não. Mais maduro. Esse escândalo aqui não, é para acontecer mesmo. Isso aqui não. Falaria dessa forma, agiria dessa forma, porque as provas que vai vindo é para moldar, é para forjar. E se Deus não fizesse isso, nós estaríamos ainda como criança no Evangelho. E nós precisamos crescer nos fundamentos da estatura do varão perfeito. Tem que subir, irmão. Tem que subir. Se o irmão Moisés, eu não consigo cantar esse hino, se o irmão Moisés conseguir cantar esse hino depois, fé, virtude, temperança e conhecimento, quer saber não? Paciência, piedade, amor fraternal. A pessoa quer subir no teto, quer cobrir o teto da casa, mas não tem parede. Quer colocar tijolo, mas não tem alicerce ainda. Rapaz, você está querendo colocar a janela, você nem levantou a parede ainda. O natural mostra o espiritual. A pessoa ainda não crê na palavra, como a Bruna diz. A pessoa quer ser um pregador, mas ela nem ainda crê na palavra. Não vai dar certo. O profeta fala aqui, o problema está aqui. As pessoas ainda nem creem na palavra e já começam a fazer algo para Deus. Por isso que dá essas coisas todas. A pessoa não é ainda nem convertido. E já querem pregar o evangelho. E já querem fazer uma obra para Deus. Não vai dar certo, irmão. A pessoa se converteu. A pessoa prega o evangelho por vaidade, por dinheiro. A pessoa prega ainda na mensagem, prega o evangelho ainda porque tem dízimo alto. A gente sabe o que está falando. Já ouvimos tantas coisas. Aí lá na frente o barco rebenta. Você fala assim, meu Deus, um homem estruturado, mas ele não estava por amor, ele não estava pelas almas. O profeta diz assim, naquele tempo dele, vocês estão construindo templos de milhões. Estão errados. Jesus não mandou construir igreja de milhões, ele mandou pregar o evangelho.
enquanto meus missionários na África estão passando fome. Há pessoas que não estão preparadas nem para ter dinheiro. E às vezes eu falo assim, Senhor, como que eu gostaria de ter dinheiro? Porque eu sei que tem um pastor lá trabalhando de Uber para pagar o aluguel da igreja. Trabalhando em 2 serviços para pagar o aluguel da igreja. Eu sei que tem um outro pastor lá que está passando por isso. Que eu desse uma oferta para ele. Mas aí eu fico pensando, gente, mas cadê os outros pastores que ganham milhões, milhares? Não tem esse coração? Tem que ter um coração. Ah, meu Deus. Eu não entendo. Mas vamos aqui. Olha aqui. Até tem que ser batido, testado, provado, até que o batedor vê o seu rosto ali no ouro. E é assim que Deus faz com sua igreja. Olha aqui. É assim que Deus faz com sua igreja. É assim que Deus fez com você, é assim que Deus fez comigo. E se não fez, fará ainda. E se alguém acha que é perfeito, ó, irmão, abre o olho. Porque a incredulidade deve estar tampando sua vista, porque alguma coisa precisa ser feita em nossa vida. Deus faz assim com a sua igreja. Ele lhe dá provas, mais provas, e teste, e mais teste. Uma prova atrás da outra, mas Senhor, uma prova atrás da outra, Deus faz isso. Mas outra, Senhor, outra, porque eu te amo. A prova do amor de Deus, o profeta fala isso, que Deus dá prova para você. Ele está provando, mostrando que te ama. Uma prova atrás da outra. É mais uma, é mais outra, é mais outra. E como você vai ter reação com essa prova? E como você vai ter reação com essa outra prova? E você vai indo, passando de fase. Fui aprovado. Eu preciso ser mais aprovado. É uma corrida, é como a Bíblia diz, é uma corrida. Tem que avançar. Não pode estar tropeçado ali no amor. Não pode estar tropeçado no perdão. Não pode estar tropeçado na paciência. Não pode estar tropeçado na virtude. Você tem que ir seguindo. Teste após o outro, até que a vida de Cristo seja refletida em sua vida. Aí quando alguém olhar para nós, como olhou para o William Branham, né? E o Telo Opes, seu testemunho aqui no Brasil, na pregação dele, disse assim, ó, eu vi Cristo naquele baixinho, naquele homem baixinho. Eu vi Cristo em William Branham. Aí sim, alguém chegar em você, irmão Anderson, e falar assim, olha, veja o Cristo, pastor Kevin. Alguém chegar em mim e falar, olha, eu vejo Cristo no meu Anderson, vejo Cristo na irmã Suziana, hein? Aí é outra coisa. Oh, mas como que aquela mulher tem virtude? Como que é gostoso? A irmã Meda conversou com a moça cristã, ela tinha tanta virtude que ela ficou assim, meu amor, era maravilhoso conversar com aquela moça. Ela tinha um cheiro agradável. A conversa dela parecia que ela tinha passado a noite falando com Deus. Você vê? O que é virtude? O que é a pessoa passar dos testes? Até que a vida de Cristo reflita em sua vida. Até que você se torne pacífico. Pacífico. Sóbrio. Manso. Gentil e humilde. Aí que eu digo assim, ó, as pessoas estão enganadas sobre a vida de Cristo na igreja. Cristo não veio para julgar e condenar hoje, não, ele é cordeiro. Deus não quer que nenhum de nós tire ninguém debaixo do sangue. Deus não quer. Deus quer que nós tenha graça, misericórdia. Quando o Mombrana quis tirar aquela mulher no bar e mandar para a 5ª dimensão, porque Deus não vai essa mulher daqui, Deus chamou ele e falou assim, ô rapazinho, vem cá. Deu aquela visão do sangue, dos pecados dele, e você sabe da história. Falei assim, não, você nem pregou para ela ainda, vai lá falar do meu amor. Você não sabe o que passou na vida dela. E vocês sabem que aquela mulher tinha uma vida trágica, triste, um lar destruído, família destruída. Mas Deus estava com ela lá no final. Chegou a hora de chamar.
É aquela mulher, seu irmão Brana, o pastor, eu sou tão sujo, eu sou tão assim, Deus ainda me quer. Ele está do seu lado. O irmão Brana falou assim, Deus está do seu lado te esperando. Mas depois que o irmão Brana foi repreendido. E outra prova, que eu fico assim maravilhoso, porque o que Deus quer, e esse corpo de Cristo trabalhando em nós, Ele quer amar, Ele quer perdoar, Ele quer salvar. Quando aquele casal, fazendo cena de exibição de sexo no culto do irmão Brana, qualquer um, hoje no Brasil, ficaria escandalizado. Tiago, arranca daqui, chama a polícia, eu bato vocês em nome de Jesus, eu repreendo porque vocês afrontaram o ministério de Deus. Mas o irmão Brana não. Deus falou assim, ó, eu lhes dou em suas mãos. O que você falar vai acontecer. E não falou mais nada. Aí o irmão Brana disse, olha, culpado em mim, culpado mais. Eu também estou debaixo do mesmo sangue, sou culpado também, não nisso, mas em outras coisas, eu perdoo vocês estão perdoados. Até aqui está tudo bem, mas o grande mistério está aqui, ó. Ele diz assim, ó, aquilo era o que ele queria que eu dissesse. Deus não queria que o William Brana matasse aquele casal. Deus não queria. Deus queria que ele perdoasse. Isso é maravilhoso, porque Deus não falou nada. Mas aquilo era que Ele queria. O que Deus quer é que nós tenhamos misericórdia. O que Deus quer. Esse corpo, que é a sequência do ministério de Cristo, Ele continua amando, perdoando e salvando. Muitas vezes você pode achar estranho tais provas. Né? Então aqui, não, tem que voltar um pouquinho, né? Tem uns 15 minutos ainda, irmãos, aguenta aí. Tem que voltar porque é o seguinte, esse ouro, que somos nós, ele tem que se tornar pacífico, sóbrio, manso, humilde, gentil, né? Manso. Deus tem que vir com o facão bastante de mim, né? Para arrancar toda essa escória. Tem que ser manso. Cada um tem a sua. Tem que ser mais manso. Né? Então Deus vai mandar alguém para te afrontar. Para que você lembre-se desse dia. A hora é agora de eu aplicar a mansidão de Cristo. A hora é agora de eu fazer o que Cristo faria. Você é isso, você é aquilo, você é isso, é aquilo. Temperança, o profeta fala, é quando te falam agressivamente e você responde amavelmente. E o irmão Brana tinha isso de sobra. De sobra. Se há alguém que teve a estatura do varão perfeito, se chama William Marlon Brana. O camarada chegou nele e disse assim, ó, uma das coisas, você tem o espírito de Satanás. Um pregador. Outro pregador pregando para o irmão Brana no púlpito, ele vira e diz assim, você é o anticristo, você é a antipalavra, William Brana. E os pregadores já queriam se levantar, calma, deixa o homem falar. E o irmão Brana foi conversando com esse homem que chamou ele de espírito de Satanás. No final da conversa, o homem, irmão Brana, você tem o espírito de Cristo. O irmão Brana falou assim, olha, vê? Há pouco eu tinha espírito de Satanás, agora tem o espírito de Cristo. O que fez ele mudar? A forma que eu pude demonstrar o amor de Cristo para ele. Então é isso, irmão. Não fica assim, não, moço. Quando vim te afrontar, falar que você é falso, você é isso, mas Cristina falar isso que você é falso, você fica calma, sereno e tranquilo, né? Calmo, sereno e tranquilo, o crente vai indo o seu caminhar. Você respira, fala, o que Cristo quer que eu fale? Não é fácil, mas é teste, tempo de teste. Eu não posso ser reprovado mais. A faixa da chegada está ali, irmão. O tempo da prova está acabando. O tempo da prova está acabando. Eu tenho que responder certo, eu tenho que comportar certo. Irmão, está perdoado, irmã está perdoada, não tem problema. Então, tem que ser pacífico, tem que ser manso, gentil. Por que eu tenho que ser isso? Por quê? Porque é isso que Ele quer que eu seja. Pronto. E aí a gente vai aprendendo. É isso que Deus quer que eu seja. Deus não quer que eu seja o crente. Nem eu quero ser eu. Deus me livre.
Deus me livre de eu ser eu. Até eu me reprovo. Até eu, meu Deus do céu. Não há momentos em que você nem suporta você mais mesmo? Tem hora que a gente fala assim, não, calma. Você tem que lidar com você, com a sua teofania. Deixa Cristo tomar conta, rapaz. Eu tenho que falar isso para você. Porque se a gente deixar a nossa natureza, que é a natureza de barraco, de favelado, que não tem alicerce nenhum, a gente é barraquinho. Vai ligar para a irmã, vai ligar para o irmão, vai confrontar pastor, vai dizer isso aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se eu ser humilhado, tá tudo bem. Se eu ser exaltado, melhor. Tá bem também, não vai subir para a cabeça. Se me dar de comer, tudo bem. Se não der, tudo bem. Porque Jesus era assim. Na casa de Simão ele ficou tranquilo, quietinho. Mas a hora chegou. A hora de Deus chegou. Nossa hora vai chegar, irmão. Pelo que o tempo não dá. Mas esse construtor, ele vai ter uma igreja do seu calibre. Essa igreja que é você, que é eu, está sendo testado. E é isso mesmo, Senhor. Testa, Senhor. Testa. Porque quando o Senhor apertar o botão e nós subir, nós tem que subir. Eu não posso ficar porque eu estou torto, porque eu não perdoei, porque eu não amei, porque eu não tive virtude para dar para as pessoas, porque eu me acovardei. Não, Senhor, eu quero estar forjado. Tempo de teste. Muitas vezes você acha estranho tais provas ardentes, doenças, perseguições. Elas são enviadas justamente para testá-lo, para tirar a sujeira de você, para tirar o lodo, tirar de você a lentidão, para despertá-lo para o lugar onde as pessoas vão olhar o reflexo de Cristo em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. O fogo apenas... Olha aqui, voltando para trás. Isso é o que eles estão dizendo hoje. Essa religião do Espírito Santo, de que você tanto fala, não vai durar. Essa é uma árvore que vai queimar. O inimigo, né? Mas ela não vai ser queimada. O fogo apenas arrega. Ele simplesmente nos dá um novo apoio. Ele simplesmente dá mais força a cada provação. Deus dá força, irmão. Deus dá prova, força. Dá. Deus dá força. Se nós pudéssemos encorajar, às vezes vejo tantas pessoas desencorajadas, né? E entre os jovens ainda, muitos jovens desencorajados. A gente pudesse falar diretamente, Deus vai dar força para você. Suportai, ficai. Não vá para o mundo, não vá pegar namorado no mundo, rapaz no mundo. Ficai, suportai o teste. Chora sozinho, mas suporta o teste. E há um tempo de que os jovens mais dizia: suporta. E a melhor coisa é sofrer por Cristo. A melhor coisa que nós decidimos fazer é ficar com Cristo. Então o fogo, as provas, tudo é simplesmente, ela dá mais força a cada provação. Toda vez que o vento atinge uma árvore, ela empurra para um lado, para o outro, para trás, para frente. Ela vai afrouxando as raízes para que ela possa ir mais fundo e ter uma melhor sustentação. É claro, se nós olharmos para trás, nós vamos saber que hoje as nossas raízes estão mais profundas. Não se abalamos mais com qualquer ventinho, não se abalamos com qualquer tempestade. Estamos fundos, estamos aqui, uma carreta cheia. A vez sobe devagarzinho, quietinha, sem muito barulho, com a carreta vazia. Ela é barulhenta, e isso e aquilo. Mas a cheia não. Ela sobe devagarzinho, está cheia. Toda vez que a doença atinge o seu lar, cada prova que atinge o seu lar, toda vez que o vizinho fala mal de você, isso está somente te chacoalhando.
Até doença. Chacoalham daqui, chacoalham dali, de repente está todo mundo orando, está todo mundo clamando à madrugada, está todo mundo intercedendo para o outro, o amor transborda. E Deus quer isso. Se Deus deixar sempre bonitinho, olha, esse corpo aqui, ele quer só dormir. Hoje está um dia ótimo para nós ficar em casa, né? Comer uma sopa e ficar em casa. Mas Deus não quer isso. Nós quer Deus, nós quer o céu. Eu sei que é difícil nós buscar Deus sem uma prova. Seria melhor nós agradecer sem ter um problema. Mas às vezes nós se folgamos e Deus permite isso. Deus permite uma chacoalhada, te afrouxando, para que assim você possa descer e agarrar-se à melhor rocha eterna, da imutável palavra de Deus. Só o Senhor é Deus. Nós se agarramos nessa rocha, Senhor, só o Senhor é Deus, está em suas mãos, e nós confiamos, Senhor, está em suas mãos. E eu sempre converso com o Natanael, né? E esse dia falando da minha dor de cabeça, que está para explodir minha cabeça e tal. Falei, pai, ajuda o pai em oração. Falei, pai, já está curado, está decretado. Confia, está decretado, você está curado. E o sintoma tem que vir, e nós temos que dizer para ele: você não existe, você não tem poder, eu já fui curado. Sabe por que eu já fui curado? Sabe por que Deus não pode me levar ainda? Sabe por que Deus não pode te levar ainda? Porque há algo para nós fazer para Deus ainda. Nós precisamos cumprir o propósito. Eu ainda não cumpri. Eu quero fazer algo a mais para Deus. E que talvez não seja numa escala grande. Preste atenção. O Mombrana, falaram para ele que o pastor fulano de tal chegou 11 horas na casa de um casal e já estava com pijama de dormir. Foi tomar um chá. Eles até gostaram. Pastor, 11 horas, vamos tomar um chá. Ele saiu de lá, foi para casa de outro irmão e foi comer um biscoito na casa do irmão. Esse irmão já estava com pijama de dormir. E aquele pastor era assim com as criancinhas. Eles faziam até uma lona fora da igreja para as criancinhas. E o Mombrana ficou, humanamente, ele ficou triste. Falou assim: poxa, eu queria ser esse pastor que ia da casa em casa e desse comunhão com os irmãos. E as crianças, eu gosto de criancinha. Olha que coisa. Ele falou assim: eu gosto de criancinha também. Eu queria ter umas criancinhas que ficassem perto de mim. Aí Deus falou assim: ó, ele está cumprindo o propósito dele. É aqui lá. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para você ser um Josué. Eu te chamei para você pegar a espada, ser como Oral Robert, como Billy Graham, devastando a palavra de Deus. Às vezes Deus chama para você ser um tocador, e faça isso da melhor maneira. Um cantor, um lead cante, faça isso melhor ainda. Ficar aqui, ó, só a família. A gente ora pela minha outra família, todos vêm para cá. E tá bom, se é isso, Senhor, que tu queres, então nós vamos prosseguir, porque se nós acordar do outro lado e ter toda a nossa família do outro lado, valeu a pena. Valeu a pena essa igreja, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena nós cumprir o propósito, se nós encontrar a nossa família do outro lado. É isso que eu penso. Valeu a pena. E você deve pensar nisso. Então, Deus não pode levar. Deus tem algo a fazer com o nosso irmão lá. Não vai levar, não. Deus tem um propósito com ele. Mas Satanás, tire suas mãos do nosso irmão. Ele não cumpriu o propósito de Deus ainda. Tem algo para ele fazer. Ou é o reino de Deus? Agora, quando nós cumprimos o nosso propósito, Deus nos leva. Vamos ser que nem Ezequias, não. Dá mais 15 anos para nós, não. Cumpriu o propósito, Senhor, me leva, me leva. Eu já estou no topo, estou pronto. Me leva. Mombrana foi orar para a moça. E ele ora por ela. E Deus dá a visão, ela vai ser curada. Ela foi curada. Antes de receber alta, ele disse: não, ela foi curada, orou, foi curada. E foi detectado que ela foi curada mesmo, só que tinha recebido alta. E ela recebeu alta no outro dia. À noite, aquela moça, a mãe do lado acompanhando, ela disse: mamãe, eu estou indo para o lar. A mãe, assim meio dormindo, falou assim: claro, filha, amanhã cedo nós estamos indo para a nossa casa, para o nosso lar. E de repente ela morre.
O irmão Branham ficou todo perplexo. E agora, Senhor? O Senhor disse que ela foi curada, ela morreu. Eles vão dizer o que de mim? E agora? O irmão Branham era homem, ser humano, gente. Não era um super homem, não. Às vezes Deus não falava com ele. Ele fala assim que às vezes Deus não falava comigo. Eu tenho que tomar decisões próprias. Um profeta, se Deus não falava com ele de determinadas coisas, imagina nós. Deus pega ele assim e fala assim: vem cá, rapazinho, né? Puxa ele assim e fala assim: ó, há tempos atrás, há anos atrás, ela se afogou. E ela era para ter morrido naquele momento do afogamento, mas eu não permiti que ela morresse. E ela então consertou a sua vida agora, e agora ela está no tempo de ir embora, porque ela está com a sua vida consertada, e é por isso que eu recolhi. E às vezes, irmãos, essa é a melhor coisa. Aí o irmão Branham fala assim: Senhor, me perdoa, seu servo inútil e ignorante, me perdoa. Aí ele vai lá e dá o recado para os pais. Realmente ela foi curada. Só que há tempos atrás, naquele afogamento, ela deveria ter morrido, mas Deus poupou. Mas agora está com a vida correta, e agora é a hora dela ir embora, e Deus recolheu. Quando nossas vidas estiverem certas com Deus, então Deus leva embora. Se acontecer que tudo se encaixa corretamente, e se Deus quer, é a hora. Mas Deus sabe tudo. Olha aqui, irmãos, estou encerrando. Aguenta um pouquinho, porque nós vamos encerrar na paciência de Deus, com Deus. Então Deus envia provações para testá-lo, para aprová-lo. E Deus quer aprovar seus filhos. Então manda prova, Senhor. É que nem o Felipe ele gosta de fazer essas Olimpíadas, se desafiar, e isso e aquilo. Então, Senhor, manda prova. Eu preciso ser aprovado. É uma batalha. Eu não posso ficar aqui parado. Eu preciso. E quando Deus manda, você tem que saber que é uma prova. É uma prova para sacudi-lo e para te dar uma nova sustentação. E cada filho que vem a Deus tem que ser provado. Aleluia! Glória a Deus. Encerrando, irmãos. Encerrando. E essas provas, aí que entra aqui, ó. Você tem que ter paciência para com Deus, que é das estaturas. É o pilar da estatura. Depois dessas coisas, em quinto lugar, queremos acrescentar paciência. Se temos fé, a mesma fé obra paciência. Tiago 1:3. Agora, paciência é o passo seguinte na construção dessa estatura, dessa casa. Olha o segredo, irmão. Vocês sabem, vou falar um negócio para vocês aqui, ó. Por muito tempo eu ficava assim: Senhor, cadê o povo? Senhor, eu tenho evangelizado. Houve época que eu ia ficar, Gabriel, evangelizar 12 cidades, corpo a corpo, na rua, entregando panfleto. Última série de panfletos foi 20 mil panfletos. E nessa rua de Neves Paulista, com o carro para cima e para baixo, microfone na mão, e gritando das praças, evangelizando. E o povo, Senhor. Aí Deus fala comigo assim: paciência. Não é o tempo que você quer, não é na hora que você quer, não é os seus planos. Então eu aprendi a ter paciência para com Deus. Agora, como eu tenho dito, o meu louvor, a minha adoração, nós teremos aqui todo domingo. O que eu preciso fazer é não sair da fila. O que eu preciso fazer é não descrer. Oh, Senhor, tu queres assim? Então assim será. Oh, Senhor, o Senhor quer desse jeito? Assim será, conforme a sua vontade, Senhor. Para todas as coisas há um tempo. Mas esse tempo você tem que estar debaixo da vontade de Deus. Estou aqui. Fé na palavra. Paciência. O passo seguinte da construção. E você sabe que Deus tem o material mais fino do seu edifício. Você vê quanto pequenos somos? Pode ver onde estamos? Temos glórias, temos gritos e demais coisas por causa da nossa fé. Mas quando chegamos a essas coisas, Deus pode edificar-nos na forma da estatura. Deus não pode edificar na forma de estatura. Não pode formar
porque faltam tantas essas outras coisas e não podemos formar sua igreja assim. Paciência. O profeta fala, paciência com quem? Que classe de paciência? Em primeiro lugar, temos que ter paciência para com Deus. É o primeiro passo. Ter paciência para com Deus. Senhor, em tudo, irmão, tu sabes, eu dou meu joelho todo dia meu serviço. Senhor, o Senhor abre porta na porta, nessa cidade pequena. Se o Senhor quiser, meu comércio estronda. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor não quiser, louvado seja o nome do Senhor. É conforme a tua vontade. E nós temos que ter paciência. Ah, se hoje não foi bom, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã vai ser melhor. E o profeta vai dizer aqui sobre Jó, sobre Abraão. Teve paciência, 25 anos, e foi. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Paciência para com Deus. Se você tem fé genuína, então terá paciência genuína. Não vão ficar gritando, oh Deus, por que Deus? Por que Deus? E por quê? Deus sabe mais. Deus sabe mais. Quando Deus diz algo, você crê naquilo e termina o assunto. Aleluia. Semana que vem nós continuamos. E depois, ter paciência com o irmão, né? Paciência com a irmã. Paciência. Você quer ver que tipo de paciência? Vocês vão se assustar aqui agora. O Mambrano tinha uma tecladista. Essa tecladista, ela tinha uma saia curta acima do joelho. Que coisa, hein? Nós chegamos no tabernáculo hoje, tem uma moça tocando teclado assim. Hã? E houve um pregador que chamou ele depois do culto e falou assim: é uma vergonha, essa irmã com a saia curtinha, ela está colocando o evangelho a perder, isso e aquilo. O Mambrano disse: você tem razão, irmão. Mas essa irmã, essa jovem, ela é um bebê no evangelho. Ela é um bebê no evangelho. Em outras palavras, ele estava tendo paciência com ela. Ele fala mais coisas que eu não lembro. Mas aquele irmão já queria. Mas o profeta estava tendo paciência com ela. Paciência. Nós devemos ter paciência, interceder. Se nós tiver que falar, criticar, vai ser para Deus. Nós tínhamos que encarar Deus e falar: Senhor, vamos ter uma conversa aqui. Não dá. Aquela irmã fala demais. Converte ela. Aquele irmão é custoso. É com Deus. Vamos ver como que nós vamos ter coragem para falar com Deus de um irmão, né? Não é verdade? Então, diante de Deus, nós falamos: Senhor, tem misericórdia daquela irmã, tem misericórdia daquela jovem, não tira da igreja, Senhor. Se ela sair da igreja, vai estar mais fraca. Aquele irmão, ele é custoso, Senhor, mas não tira da igreja. Fortalece a fé dele, fortalece a fé dela. E é assim que nós falamos para Deus. Temos que ter paciência para com as pessoas também. Ó Deus amado, te agradecemos, Senhor. A sua palavra é maravilhosa, Senhor. Nós estamos num processo. E nós cremos que não estamos mais ali no alicerce. Nós estamos subindo os degraus. Subindo, Senhor. Alguns estão na fé, outros estão na temperança, na paciência. Outros estão na virtude. Outros já estão, Senhor, transbordando de amor com os outros. Amando, perdoando, querendo salvar. Com o braço fora do ônibus, tentando trazer mais gente para dentro desse ônibus que vai para o céu. Mas que cada um de nós aceleramos, crescemos nesse conhecimento e te amamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse culto, obrigado pelos louvores, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de vir aqui trazer a nossa adoração ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos cantar mais um hino, irmão? Vamos cantar. Não, é um hino conhecido. É do Inário novo. Isso aqui é o número 1, mas pequenininho não tem. É a melhor coisa que eu já fiz. Acho que o irmão Moisés conhece, né, irmão Moisés? Tanta coisa. Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Eu fico maravilhado com essa mensagem, gente. A estatura do varão perfeito. Nós estamos no 5º ou 6º culto falando da estatura. E aí você junta
com algumas mensagens, e junto com a era de Éfeso, onde o irmão Brano fala que nós somos aquilo que ele é. É maravilhoso. Glória ao Senhor Jesus. De tantas coisas que eu andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial. Foi a mais certa que escolhi. Glória a Jesus. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo, na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Quem sabe cante? A melhor coisa que nós já fizemos e eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Mas Moisés, pede nós de oração. E o profeta diz aqui, a melhor coisa que nós podemos deixar para os nossos filhos é o Senhor Jesus, é o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos os irmãos na audiência. Deus abençoe os irmãos que vão assistir a semana. Deus abençoe a semana de cada irmão, seja abençoada. E a gente agradece pela visita do meu sogro, minha sogra, mãe da minha esposa, vó do meu filho. E lembre de oração o irmão Robson, tá? Quando orar, às madrugadas, lembre de oração para que Deus nos ajude ele. Vamos ser Jesus. Oremos. Pai bendito, nosso Deus, nós agradecemos a Ti por Tua palavra ter sido falada para nós. Ajuda nós cada dia a guardar no nosso coração para não pecar contra Ti, a Tua palavra, Senhor. Ajuda cada um, voltando para seu lar, Senhor, guarde baixo Tua graça. Dá noite de paz para cada um, liberta nós todo espírito errado da noite, como diz a Tua palavra, toda coisa ruim. Abençoa o Rob mais uma vez ali, Pai. Dá graça para ele nessa noite, dá noite de paz para ele. Ajuda ele, Pai. Nós queremos que a gente está curado. Leva cada um. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.